E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a Polícia Civil do Amazonas apresentou atualizações sobre as investigações da morte da Dilemar Cardoso da Silva, conhecida como Didia Cardoso, encontrada sem vida em 28 de maio deste ano, no bairro Cidade Nova, zona norte aqui de Manaus. Sou Marcos Pessoa e nesse vídeo vou trazer para vocês como foi essa coletiva de imprensa e o que é que os delegados disseram pra gente, além de algumas informações extras. E antes de eu trazer para vocês sobre essas novas informações, vou pedindo que você deixe o like no vídeo, participe com a gente comentando nos vídeos e se inscreva em nosso canal. Aqui em nosso canal a gente traz notícias diversas e traremos muitas curiosidades amazônicas também. Portanto, se você quiser saber o que acontece nessa parte do país, já se inscreva aí. E se você já é inscrito, nosso muito obrigado. Pois bem, nessa sexta-feira houve uma convocação à imprensa para que a Polícia Civil repassasse informações atualizadas sobre a investigação da morte de Didia Cardoso, além de esclarecimentos iniciais sobre a morte de Maria Avenina de Jesus Cardoso, aos 83 anos, a avó da Didia, ocorrida em junho de 2023 na cidade de Parintins. Participaram da coletiva o delegado Guilherme Torres, que é o delegado-geral adjunto da Polícia Civil do Amazonas, o delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros, a DHS, e o delegado Daniel Antoni, adjunto da DHS e quem comanda a investigação da morte da Didia. O primeiro a falar foi o delegado Guilherme, que iniciou sua fala advertindo os colegas da imprensa pela forma que eles estão tratando as imagens da Didia Cardoso e que a Polícia Civil não compactua com isso. Isso porque, após a morte da ex-sinhazinha, diversas imagens e vídeos dela e de sua família começaram a circular nas redes sociais. Foram em sua maioria imagens e vídeos dela em situação de vulnerabilidade e com estado degradante. E que, apesar de uma pessoa morrer, a pessoa ainda tem o direito de imagem dela, se referindo à divulgação excessiva das imagens relacionadas ao caso da Didia Cardoso. Vou colocar esse trecho do delegado Guilherme Torres advertindo a galera. Antes de tudo, eu queria fazer um pedido e esclarecer o nosso posicionamento da Polícia Civil com relação à exposição excessiva em torno da imagem, tanto da Didia quanto dos familiares nesse caso. A pessoa, ainda que morta, ela preserva os direitos da imagem. Então, nós estamos vendo publicações ofensivas à imagem de todas as pessoas envolvidas nesse evento funesto, uma tragédia envolvendo toda uma família. Então a Polícia Civil não compactua com a divulgação excessiva das imagens envolvendo o caso Didia. Bom, isso aí eu tenho certeza que não foi direcionado pra gente, até porque a gente tem aqui em nosso canal tratado tudo com muito respeito à memória da Didia e aos parentes dela. E o nosso maior objetivo aqui é que os responsáveis sejam devidamente punidos. E uma outra coisa que o delegado Guilherme Torres falou foi que esse caso está sendo investigado por 3 delegacias. Pelo primeiro DIP, que é o delegado Cícero Túlio, pela DEHS e também pela Delegacia de Meio Ambiente. Já o segundo a falar foi o delegado Ricardo Cunha, que de maneira resumida disse que tudo está sendo investigado, mas que tudo é muito sigiloso e ele não pode deixar vazar nada, porque senão eles serão responsabilizados. Além disso, ele disse que houve uma suposta morte de forma estranha da avó da Didia, e isso causou uma repercussão na cidade e em nível nacional, mas que informou que existem muitas especulações em torno dessa morte, mas que tentarão esclarecer até onde é possível. Confira essa fala do delegado Ricardo Cunha. Antes também esclarecermos que houve uma suposta morte de forma estranha da avó da Didia, né? Isso também causou uma certa repercussão aí na nossa coletividade, na nossa cidade, enfim, Parintins, e até a nível nacional, porque existem muitas especulações, né, em torno dessa morte. Entretanto, tentaremos aí esclarecer uma maior amplitude possível, né? até onde é possível nós informarmos. Vocês sabem que as investigações elas seguem sigilosas, né?
São documentos sigilosos, são pessoas que prestam depoimentos à nossa delegacia e pedem o sigilo ali, obviamente, do seu depoimento. E por fim, o mais aguardado da coletiva foi o delegado Daniel Antoni. Esse delegado informou que eles estão tratando esse óbito da Dídia Cardoso como morte a esclarecer, em razão de que no local do óbito não havia indicativos claros de que essa morte tinha sido provocada por alguém. Confira esse trecho. A gente está tratando inicialmente por questões de morte a esclarecer, em razão de que no local de onde foi encontrado o corpo, no local do óbito, não há um indicativo claro até agora em todos os elementos que nós recolhemos de que essa morte aí tenha sido provocada, de que haja um nexo de causalidade entre esse óbito da senhora Dídia Cardoso e uma atuação omissiva ou comissiva aí de qualquer pessoa que possa levar a gente a um indiciamento, no caso, por uma morte praticada por terceiros, um homicídio ou algo do tipo. Aí ele chegou a citar que o laudo inicial da Dídia apontou depressão cardiorrespiratória como a causa da morte dela. No entanto, ele disse que solicitou alguns laudos complementares, e aí eu vou pôr essa parte da fala dele e depois sobre as perguntas e respostas mais objetivas. E antes de eu trazer esse trecho do delegado, eu queria só fazer um adendo aqui para vocês nesse momento. Esse mesmo sintoma do laudo eu havia trazido no primeiro vídeo dela, quando falava sobre os efeitos da ketamina. Isso porque eu havia me baseado em uma matéria sobre a morte do ator Matthew Perry, ator da série Friends, que morreu por decorrência de ketamina, e no laudo dele também trazia essa depressão cardiorrespiratória, como vocês podem ver. E feita essa observação extra, segue agora o trecho do delegado falando sobre o laudo inicial da morte de Dídia Cardoso. O laudo, nós já recebemos o laudo, tá? Acusa, né, como causa morte depressão cardiorrespiratória dos centros bulbares centrais, tá? A gente fizemos uns quesitos complementares em relação ao laudo específico para saber se haveria aí uma vinculação entre essa causa da morte e o possível abuso aí de substâncias psicotrópicas ou depressoras do sistema nervoso central. A gente está aguardando aí a questão do IML e o quanto antes nós tivermos isso vai dar um reforço aí às nossas diretrizes iniciais. E bom, depois dessas considerações iniciais, abriram a pergunta para a imprensa e a primeira pergunta que fizeram foi sobre o óbito da avó da Dídia, a Maria Venina, se ela também havia morrido por conta de ketamina. E a resposta do delegado foi a seguinte: olha, a questão da morte da senhora Maria Venina, ela circulou, ela veio à tona, né, por conta de alguns elementos aí que surgiram nas redes sociais e nos aplicativos de mensageria, mas essa é uma situação que ocorreu em Parintins, tá? É uma situação que, além de ter ocorrido em Parintins, ela ocorreu aí há quase um ano, especificamente. Então, a gente não está trabalhando com qualquer hipótese relacionada à questão da senhora Maria Venina, por enquanto, tá? Até porque se tivesse ouvido aí algum questionamento por parte da causa da morte dela, ela possivelmente teria sido submetida aí aos exames necessários. Então, se a família tiver algum interesse em relação a alguma apuração nesse sentido, eles provavelmente devem nos procurar e a gente vai adotar as providências que entender pertinentes. Aí, na sequência, pediram para ele narrar como é que foi esse momento quando eles chegaram na casa da Dídia, se ela estava no chão, se ela estava na cama, se tinha droga perto dela, quem estava presente no local, enfim, essas informações que pudessem nos permitir entender melhor a cena do crime. Além disso, perguntaram de novo se a avó dela morreu por ingestão de drogas, até porque nos falaram que repassaria informações iniciais sobre a investigação da morte da avó da Dídia. A resposta dele foi a seguinte: em relação ao encontro de cadáver aí da senhora Dilemar Cardoso, ela foi de fato encontrada no quarto dela, em cima sobre a cama, né? Haviam sido prestados aí os primeiros socorros dos depoimentos que nós colhemos. Foi recolhido algum material ali que estava próximo à cama, mas eu não tenho condições de aferir se é entorpecente ou não. Quem vai me dizer foi a perícia que foi realizada no local, tá? Eu só posso afirmar algo nesse sentido a partir do momento que eu tenha um laudo que me aponte a natureza do que foi encontrado ali
no quarto. As pessoas que estavam na casa, nós promovemos as oitivas dela e seguimos promovendo as oitivas, e por questões óbvias de diretriz investigativa, como nós ainda estamos numa morte a esclarecer, eu vou preservar os nomes. Em relação ao óbito da Dona Maria Venina, eu reitero o que eu falei agora há pouco, tá? É uma circunstância que ocorreu longe da circunscrição de Manaus, tá? Não nos chegou nenhuma situação peculiar que indique que a gente deva instaurar algum procedimento em relação a ela, pelo menos não no momento, tá? Não nesse primeiro momento. Então, eu não tenho detalhes a respeito do que aconteceu ou deixou de acontecer. É preciso que se afira a questão da veracidade e legitimidade dessas informações que estão surgindo na internet. Muita coisa surge, mas nem todas elas vão convergir para dentro da investigação ou para dentro de uma causa-morte aí relacionada à senhora Maria Venina. Aí também perguntaram dele sobre os áudios compartilhados hoje pela manhã dos vizinhos que alegavam que o movimento de ambulâncias do SAMU eram constantes na residência, principalmente durante o período da noite. Então, antes de eu abrir para vocês a resposta dele, vou contextualizar para vocês rapidinho sobre esse assunto. Isso porque hoje de manhã, no jornal Bom Dia Amazonas, que é aqui da Rede Amazônica, eles trouxeram áudios de vizinhos da família Cardoso falando sobre essas ambulâncias, as confusões que rolava e pessoas bem vestidas que frequentavam a casa deles. Aí eu vou colocar para vocês esses áudios que foram divulgados hoje. Todo mundo ficou chocado, porque nem sabia. Ninguém tinha noção do que estava acontecendo. Muitos movimentos eram, tanto no salão e lá na casa deles, onde toda a gente entrando e saindo. De vez em quando parava a ambulância ali. Mas a gente achava que era alguém doente. Pelo menos eu achava que era alguém doente, né? Sempre à noite, de manhã, inclusive no início do ano. Na parte da manhã, teve uma ambulância aí. De vez em quando tinha umas confusõezinhas. Mas a gente não achava nada assim anormal, assim, de estranho. Que tanto pra gente tá sendo um choque, isso aí. Não. E vocês viram quem que recebia esses atendimentos? Não. Não sabiam. Ninguém via nada. Nada. A equipe chegava e entrava, era? De atendimento? Às vezes sim e às vezes não. Mas sempre tinha, acho que gente grande, advogado, alguma coisa, gente bem arrumado, chegava aí. Rolava confusão, mas a gente não sabia de quê, né? Pois é, e aí perguntaram dele se eles tinham ido checar sobre essa movimentação, e a resposta do delegado Daniel foi a seguinte. Olha, estão sendo levantadas isso foi divulgado recente agora, inclusive eu tive contato com isso pelo Jornal da Manhã, e a gente está fazendo esses levantamentos, entendeu? Porque até então a presença do SAMU ou algo do tipo revela uma estranheza por conta do contexto, mas a gente precisa aferir aí de fato do que houve, por que houve o acionamento e qual o resultado. Também eu não sei se vocês viram como eram os vizinhos da família Cardoso, mas se não, é desse nível aqui, ó. Pois é, essa querida aí, ó, ela sabe mais do que o Fantástico, mais do que muito canal aqui do YouTube. E aí, pra concluir, perguntaram se a família havia feito os primeiros socorros ou ligado pro SAMU para prestar atendimento. E aí ele falou o seguinte. A pessoa que encontrou o corpo da senhora Dídia, ele acabou prestando ali os primeiros socorros, foram avisados os outros membros da casa que estavam presentes, continuaram os primeiros socorros nela, na tentativa de uma eventual reanimação, enfim, e nesse meio tempo houve o chamamento aí do SAMU, que quando chegou até a residência também prestou o atendimento devido. Bom, essas foram as informações que nos foram repassadas hoje, informações oficiais. A gente vai seguir acompanhando esse caso. Essa semana o delegado Cícero Túlio irá mandar pela 4ª vez o convite para o dono da clínica veterinária para que ele compareça para prestar esclarecimentos. E se houver uma grande atualização, a gente traz aqui para vocês também. E informo ainda que estamos preparando conteúdo sobre a família da Dídia, em particular sobre a mãe da Dídia e como ela zombava dos filhos, e que iremos postar tão logo a gente conclua. Então já fica ligado aí, não esquece de ativar a campinha, o sino, como vocês chamarem, como vocês preferirem, porque como vocês sabem, aqui em nosso canal a gente tem um conteúdo mais aprofundado, com informações de credibilidade. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tentei atualizar para vocês os fatos que rolaram hoje, e se você gostou desse vídeo e achou que ele foi útil,
deixa o like, se inscreva no nosso canal e quando se inscrever não esqueça de ativar a campanha, porque assim, quando a gente lançar o próximo vídeo, você será notificado. Valeu!